Pergunta que eu te faço: o que você está fazendo com o seu dinheiro? E aonde você deve investir o seu dinheiro? Porque a maioria de nós que estamos empreendendo, entre muitas coisas que nós queremos, uma delas é ganhar dinheiro para ter um bem-estar não só para nós, mas também para a nossa família, não é isso? Agora, quando você começar a ganhar dinheiro, se não é que você já está ganhando dinheiro, o que é que você deve fazer? Aonde você deve investir esse dinheiro? Então, nesse vídeo, eu irei te dar algumas dicas aqui. Se você colocar essas dicas em prática, o seu futuro ele estará garantido. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: hoje a maioria do dinheiro que entra no nosso bolso, ele vem através da nossa renda ativa. E o que vem a ser renda ativa, NJ, é aquela renda, ou seja, aquele dinheiro que ele só cai no seu bolso quando você trabalha. Sim, você que é pedreiro, carpinteiro, que é faxineira, que é salgadeiro, boleiro, se você não for trabalhar, o dinheiro não pinta. Por mais que você ganhe muito bem aos seus olhos, mas essa renda ativa, ela depende única e exclusivamente do você, da força do seu braço. Se você parar, ó, já era, não tem mais dinheiro. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar a nossa renda ativa em uma renda passiva. E o que vem a ser renda passiva? Renda passiva é aquela renda que mesmo quando você não está trabalhando, o dinheiro cai no seu bolso. Aí você fala assim: cara, NJ, isso parece até mágica. Não é mágica não, queridos. Isso é um planejamento. Se você começar a partir de hoje planejar a sua vida para médio a longo prazo, você também vai desfrutar dessa renda passiva. Agora, por que nós devemos transformar a nossa renda ativa em uma renda passiva? Por 3 motivos. Primeiro, por causa da liberdade. E quando eu falo liberdade, eu estou falando em 2 segmentos: liberdade geográfica, porque a partir do momento que o dinheiro está caindo no seu bolso, você pode morar em qualquer lugar, não só do Brasil, mas também do mundo, porque você não vai precisar de bater marreta ou vender alguma coisa pessoalmente para você estar fazendo dinheiro. O dinheiro vai estar caindo todos os dias, depende do que você faça, ou vai cair todo mês, dependendo do que você faça também. E a outra liberdade é a liberdade de você falar sim ou não. Agora, seja sincero comigo. Será que hoje você tem liberdade para falar sim ou não para algumas pessoas? Se a sua esposa te chamar agora, vamos num restaurante, que eu vi um restaurante maravilhoso que abriu lá na esquina, e eu vi a placa, né, do preço, tá R$200 para participar, né, do buffet, R$200 por pessoa. Será que você tem a liberdade de falar assim: sim, vamos lá, minha filha, arruma os meninos aí, vamos lá? Queridos, a maioria não tem essa liberdade. E de igual forma, liberdade para falar não também. Por mais que algumas pessoas estejam esgotadas e que só estão doidas para chegar em casa, para tomar um banho e se jogar no sofá, mas muitas das vezes o patrão chega perto de você e fala assim: olha, você quer fazer hora extra hoje? Aí o que você pensa? Fala: cara, eu sou estourado, estou muito cansado, mas eu preciso desse dinheiro, cara. Eu preciso dessas 100 pratas, eu preciso desses R$80. Então, mesmo cansado, você não tem liberdade para falar não para o seu patrão. Não, patrão, hoje, infelizmente, não vai dar para mim trabalhar porque eu estou estourado. Você não tem liberdade. Então, um dos motivos de você transformar a sua renda ativa para uma renda passiva é esse. O segundo motivo é por causa da sua estrutura física. Queridos, eu tenho um amigo meu que ele é mestre de obra. O camarada constrói casa, constrói prédio, mas um dia desse ele estava falando comigo que ele já não está mais aguentando, o corpo dele já não está suportando tanto esforço de bater massa, carregar e tudo, esse negócio todo, ele não está suportando, porque ele já está com mais de 50 anos, já está aqui chegando no limite dele. E de igual forma você precisa migrar da sua renda ativa para uma renda passiva, porque você não vai ter estrutura de estar fazendo o que você faz durante muito mais tempo. A verdade, querido, é que o tempo ele está jogando
julgando contra nós no que diz respeito a trabalhar numa renda ativa. Agora, se você migrar para uma renda passiva, querido, você vai ter não só a liberdade de estar no Brasil e fora do Brasil, mas a liberdade de trabalhar quando você quiser, de fazer algum bico ou de fazer algum biscate, o tempo e o momento e a hora que vocês quiserem. Terceiro motivo, sabe qual é? Não há garantias que nós iremos nos aposentar pelo CLT. Não há garantia nenhuma, senhoras e senhores. Queridos, só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo alguns dados sobre o INSS. Em 2023, a dívida do INSS era de 278 bilhões. Hoje, a dívida está estimada em 320 bilhões. Entra governo e sai governo, mas a maioria dos governantes não querem tocar. Então, a estimativa para a falência, para o INSS quebrar, é de aproximadamente, no máximo, 15 anos se ninguém tocar para fazer uma reforma radical. Por quê, queridos? A ideia do INSS foi uma ideia muito boa, maravilhosa, mas sendo que eles não contavam com um fator. E que fator é esse? É a questão da maternidade. Lá na década de 60, a maioria das famílias elas tinham de 1 a 6 e mais de 6 filhos. Agora, no presente momento, a maioria dos casais eles têm um filho e olhe lá. E como você sabe, o INSS ele é um sistema de pirâmide. Quem está trabalhando hoje, ou seja, nós que estamos trabalhando hoje, nós estamos pagando a aposentadoria de quem trabalhou ontem. E nós queremos nos aposentar daqui a 10 anos, as pessoas que estiverem trabalhando, que naquele tempo vigente, elas irão pagar a nossa aposentadoria. E assim sucessivamente. Mas devido à taxa de natalidade ter caído, a conta não está fechando. Então, por isso, você precisa transformar a sua renda ativa em uma renda passiva. Agora pode surgir uma pergunta na sua mente: NJ, como eu transformo a minha renda ativa em uma renda passiva? Como é que eu faço isso? Vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, tente transformar o seu conhecimento em um curso digital. Queridos, quando nós falamos sobre o marketing digital, infoprodutos, isso é uma verdade, tem deixado muitas pessoas milionárias. Agora entenda bem uma coisa, para você fazer essa migração, primeiro que não vai ser de um dia para o outro, e segundo, vai exigir de cada um de nós estudos. Você não vai conseguir fazer, né, de um dia para o outro e também deitar no sofá. Você precisa fazer o mínimo, que é se esforçar a estudar. Então, se você é uma pessoa que sabe fazer um doce, é uma pessoa que sabe fazer bolo, é um bom pedreiro, um bom carpinteiro, um bom mecânico, você precisa transformar todo esse conhecimento em um curso ou um e-book que você baixar lá nas plataformas como Hotmart, Monetize e tantas outras plataformas que elas vendem os chamados infoprodutos. Se você fizer isso, aonde você estiver no Brasil ou no mundo, as vendas acontecerão e o dinheiro continuará caindo no seu bolso sem você suar, sem você bater marreta, sem você mover uma palha. A partir do momento que você transformou o seu conhecimento em um e-book ou num curso, cara, e você começar a vender e você vai ganhar dinheiro de forma passiva. Outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: aprenda a investir na bolsa de valores. Eu sei que você assiste a Globo e outras emissoras ou alguns vídeos na internet e vocês ouvem, né, os plays aí do mundo, né, e vocês ouvem os economistas falando, né, olha, o Ibovespa subiu, a taxa Selic desceu, a taxa Selic subiu, olha, o CDI, né, tá tanto. Isso, querido, parece que é algo assim, meu Deus, é muito difícil. E por que eu te falo isso? Porque um tempo atrás eu também pensava que investir na bolsa era algo muito cabuloso, era algo assim, muito difícil, era somente para pessoas hiper inteligentes. Até que eu decidi comprar um livro do Thiago Nigro chamado De 1 a 1 milhão sem cortar o cafezinho. Comecei, querido, comprei outro livro
livro chamado Monge e o Executivo, comprei outro livro chamado Pai Rico e Pai Pobre e o outro Segredo da Mente Milionária. E comecei a estudar esses livros e também comecei a estudar no YouTube vídeos de Thiago Nigro, do Primo Pobre, a Faxineira Investidora, Bruno On e tantos outros players aí que estão investindo na bolsa. E eu aprendi, sabe o quê? Que não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças você aprender a investir na bolsa de valores. Então você precisa aí tirar pelo menos meia hora do seu tempo e estudar. Assistam alguns vídeos sobre o que é investimento, como se investir. E hoje, querido, nessa crise que o Brasil está passando agora, a maioria dos ativos que estão na bolsa, eles estão de graça. Estão assim, olha, quase que dando de graça, tudo barato. Então, se você aprender a investir na bolsa de valores, o que vai acontecer? Se você comprar fundos imobiliários, que é um aluguel de alguns ativos que você compra a cota e você recebe todos os meses certinho, igual um reloginho, vai cair lá. Isso é uma renda passiva. Se você decidir comprar só ações, elas irão cair. O dividendo das ações irão cair. Pode ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses ou uma vez por ano. O ideal é que você mescle uma carteira de renda fixa e também renda variável, ETFs lá no exterior. Agora, para você fazer tudo isso, é necessário você estudar. Não adianta você apenas ouvir esse vídeo aqui e falar assim, tá bom. Não, você precisa pelo menos fazer a sua parte. E se você pegar esses 3 conselhos e executá-los de médio para longo prazo, o seu eu do futuro, ele vai te agradecer, porque os dividendos começarão a pingar e você receberá uma renda passiva todos os meses. Mas, de repente, você é alguém que já está com a idade mais avançada, não quer se meter nessa questão de bolsa, infoprodutos e etc. Então, você, pelo menos, você precisa pegar esse dinheiro que você ganha na sua renda ativa e você precisa construir casas de aluguéis. Vai te dar um pouco de trabalho, porque lidar com inquilinos é assim mesmo, dá trabalho. A não ser se você faça algumas casas de aluguéis e você coloque no imobiliário, para ela administrar, querido, a questão dos aluguéis da sua casa. Dessa maneira, você também irá receber renda passiva, ou seja, as casinhas construídas. Dinheirinho vai entrar no seu bolso todos os meses sem você fazer força alguma. No máximo, o que você vai fazer? Vai tirar uma pequena porcentagem, 10 ou 20% do aluguel, vai guardar para quê? Para que chegue no final do ano, você faça manutenção nas suas casas de aluguéis. Então, queridos, e uma pergunta, para que você faça manutenções nas suas casas de aluguéis. E aí pode surgir uma pergunta na sua mente. NJ, quando eu conseguir transformar a minha renda ativa em uma renda passiva, o que eu vou fazer então? Vou fazer mais nada nessa vida? Queridos, quem vai decidir vai ser você. Você vai ter a liberdade de continuar trabalhando, não por necessidade. Você pode começar a trabalhar, querido, por propósito. Você pode montar um negócio não mais pelo dinheiro, mas pelo propósito. Eu estava vendo uma reportagem do Luciano Hang e ele falou o seguinte, que ele já empreende, já tem mais de 40 anos. A Van vai fazer agora. E ele fala que hoje ele não empreende mais por dinheiro. A questão não é ganhar dinheiro. A questão dele é o propósito. E qual o propósito dele? O propósito dele é gerar muitos empregos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Esse é o propósito dele. Então, queridos, sucesso em seus investimentos. E eu deixo aqui para vocês o meu abraço e te faço, como sempre, aquele pedido. Se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Já somos 94 pessoas. Obrigado, queridos. Um abração e fui!